Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Nós vamos, a partir de agora, falar sobre a parte de abertura de capital, sobre o famoso processo de IPO. Então, a aula 4 vai ser totalmente dedicada a este assunto. A gente vai entender como as empresas abrem capital, por que elas abrem seu capital e como é que na prática acontece esse processo, quer dizer, como é que uma ação é criada e lançada dentro do mercado, vendida na Bolsa de Valores. Bom, eu coloquei nessa tela aqui as principais etapas. Claro que aqui não estão os detalhes, mas só para a gente ter uma noção aonde começa esse processo e por onde ele vai até terminar, até se encerrar na venda das ações dentro da Bolsa de Valores. Então a primeira parte, a primeira, digamos assim, missão que a empresa tem é avaliar a viabilidade disso. É tentar entender se realmente vale a pena abrir o capital, ou seja, será um bom negócio para a empresa? A empresa vai ganhar com isso? A empresa tem condições de usufruir bem desses recursos que serão obtidos da venda das ações para fazer bons investimentos, para obter mais resultados, para crescer, para ganhar mercado, para ganhar escala? Então essas perguntas precisam ser respondidas nesse ponto do processo. Para algumas empresas talvez não seja um bom negócio, para outras empresas ela vai chegar à conclusão que é um ótimo negócio. Veja, é uma nova modalidade de financiamento que a empresa possui, onde ela capta dinheiro dos investidores, que passarão a ser sócios dela, sem pagar juros. Diferente dela ir num banco, tomar dinheiro, ou então emitir debêntures para se capitalizar, onde ela deveria pagar juros. Então é muito bacana, muito interessante essa forma de captação para as empresas. A empresa vende as ações, coloca o dinheiro no seu caixa, né, e pode usar esse dinheiro para fazer investimentos sem ter que pagar juros para esse investidor e sem ter um compromisso, uma data certa de devolução. Afinal de contas, como nós vimos, quem compra ações se torna sócio da empresa, se torna dono dessa empresa. Então, primeiro ponto é analisar a viabilidade, ver se realmente vale a pena fazer o processo IPO. Segundo, é contratar uma auditoria externa independente. A empresa precisa ser auditada por uma grande companhia, uma empresa autorizada, uma companhia que seja autorizada de auditoria pela CVM para fazer esse processo. Então ela precisa ver todas as contas da empresa, os balanços, enfim, para ver se está tudo direitinho. Depois, a empresa vai contratar um coordenador líder, que a gente chama, que é uma instituição financeira que vai ser o intermediário dessa operação. O coordenador líder geralmente são grandes bancos de investimento, grandes corretoras, principalmente internacionais, que fazem esse processo, que já têm estruturas preparadas para atender essas demandas. O coordenador líder, por sua vez, ele vai contratar outras instituições para fazerem parte disso. Tá? Então ele vai contratar, por exemplo, as corretoras que vão vender as ações, as distribuidoras, os bancos e tal, tudo mais. Mas o coordenador, como o nome já diz, ele vai coordenar esse processo. É o coordenador líder que a gente chama. Depois você tem que adaptar os estatutos da empresa. Mesmo sendo a companhia de capital fechado, limitada ou uma SA de capital fechado, ela vai ter que passar por esse processo. Por quê? Porque a partir do momento que uma empresa abre seu capital, ela passa a ter uma nova identidade nesse sentido. Então ela passa a ser registrada na CVM, ela passa a ser uma empresa identificada como uma empresa de capital aberto. E como tal, ela precisa seguir uma série de exigências, né, da própria CVM, das próprias instituições do mercado. Então tem que adaptar todo o contrato social, os estatutos, enfim, tudo vai mudar. Aí você vai contratar a coordenação da distribuição. Então, geralmente o coordenador líder, como eu falei, ele que coordena isso, ele vai coordenar esse processo de distribuição das instituições que vão ajudar a vender essas ações para os seus clientes. Faça uma assembleia, né? Tem que fazer uma assembleia com os atuais acionistas, né? Os sócios, os donos da empresa, para que seja aprovado isso em assembleia, né? Esse lançamento de ações, o tamanho da oferta, o valor que será ofertado e tal, tudo mais. Todo mundo tem que estar de acordo. Nomeia-se um diretor de relações com investidores. A partir do momento que uma empresa tem capital aberto, ela está na bolsa, ela precisa ter uma área de relacionamento com os investidores. E esta área de relacionamento, ela é tocada por um diretor de relações com investidores. Então é uma pessoa responsável por cuidar de tudo que envolve isso, todo esse relacionamento com a CVM, com a BMF-Bovespa, com as instituições do mercado, com os próprios investidores,
passa pela área de relações com investidores. Então, se algum investidor, por exemplo, tem dúvidas sobre a empresa, precisa de alguma informação, alguma coisa, essa área tem canais de atendimento, inclusive, e-mail, telefone, enfim, tem uma série de canais com os quais o cliente, o investidor pode entrar em contato e falar com o diretor ou com as pessoas que trabalham com ele na área de relações com investidores. Depois faz-se a criação de uma área de atendimento aos acionistas. Dentro da área de relações com investidores, falei do diretor, já antecipei esse assunto. Então é essa área que vai atender os acionistas a partir de agora. A partir desse momento eu preciso registrar essa companhia na CVM, como sendo uma companhia de capital aberto, e precisa ser registrada a oferta. São duas etapas diferentes, na verdade. Uma é mudar os estatutos da companhia de modo que ela se torne uma companhia de capital aberto registrada na CVM. Enquanto registrada na CVM, ela pode emitir agora ações, bônus, debêntures, enfim, uma série de ativos. Se a empresa vai fazer uma oferta de ações, ela vai fazer um outro processo, vai fazer um prospecto, que a gente fala dessa operação, vai encaminhar isso à CVM, tá? Solicitando a autorização da CVM para agora emitir ações e vendê-las através da Bolsa de Valores. Tá? Depois você registra a empresa na Bolsa de Valores, então a partir do momento que a CVM autorizou, a CVM é o órgão máximo do mercado, né? Quem coordena o mercado de valores imobiliários. CVM deu ok, autorizou, luz verde, agora vai-se na Bolsa de Valores e negocia-se com a Bolsa, né, como é que vai ser esse processo lá. Cria-se o código de negociação da ação, né, faça um contrato com a BMF Bovespa, enfim, todo um processo legal para que a ação possa ser inserida no sistema da BMF Bovespa e a partir daí ser vista e negociada pelos investidores através do home broker e outras ferramentas operacionais. Feito esse processo de registro na Bolsa, faça o anúncio da distribuição pública. Aí sai em jornais, sai no site da CVM, no site da empresa, no site das instituições financeiras, enfim, as corretoras informam seus clientes que a empresa está fazendo IPO. Então precisa ser comunicado ao mercado, ao grande público, que esta empresa está vindo ao mercado e vendendo ações. Essa etapa que acontece isso. Então as empresas, as corretoras, por exemplo, mandam para os seus clientes um e-mail, geralmente, ou ligam, informando que há uma empresa nova que está entrando no mercado, que está ofertando ações, e se ele quiser participar, que ela está disponível para fazer esta reserva dessas ações. Aí você faz o anúncio, o período, aliás, de reservas, abre-se o período de reservas e aí começa a formação do book building. O que é o book building? A formação do book de ofertas. O que é o book de ofertas? É o livro de ofertas, é o book. É lá dentro do pregão da Bolsa, nós vamos falar depois sobre a parte do home broker, a gente vai ver que existe um book, é um livro de ofertas para cada uma das ações negociadas na Bolsa. Então esse book building, ele acontece antes da empresa abrir o capital ainda. Todos aqueles investidores que têm interesse, que querem comprar ações dessa empresa no IPO, elas entram em contato com a sua corretora, informam a sua corretora quantas ações pretendem comprar e a corretora faz o que a gente chama de reserva. Tá? Nesta reserva, o investidor tem que informar qual é o preço que ele está disposto a pagar. Mas como informar o preço? Ele não está definido? Não, existem apenas parâmetros definidos. O que são parâmetros? Preço mínimo e preço máximo. E o investidor pode ofertar um preço dentro dessa banda de preços. Entre a mínima e a máxima, qualquer preço o investidor pode ofertar. Tá? Então você tem aí a formação do livro de ofertas e aí sim, depois disso, a definição de qual será o preço final de venda destas ações dentro do pregão da Bolsa. Tá? Então, essa etapa é bastante importante, é o período de reservas e formação do book building. E aí, feito isso, vai chegar um determinado dia, já uma data pré-estabelecida, onde vai ser, de fato, o dia da negociação das ações pela primeira vez, quando a ação vai estrear no mercado na Bolsa de Valores. Então, tem a data da estreia, haverá um leilão, obviamente, no primeiro dia, né, um leilão um pouco mais longo. Normalmente, quando o pregão abre de manhã, todas as ações têm um leilão. Neste caso, quando a empresa está estreando na Bolsa, que é o primeiro dia, o leilão é mais longo, de 20 minutos até meia hora. Tá? Nesse leilão define-se o primeiro preço, o preço de abertura, e aí, largado, os papéis começam a negociar. Então, você pode ter, nesse caso, situações onde a reserva saiu por um preço e já na hora no primeiro negócio, digamos assim, na negociação, o preço já é outro, ou maior ou menor. Então, por exemplo, digamos que você fez a reserva e a ação saiu por R$20. Você vai pagar
R$ 20 pela compra dessas ações na reserva que fez na sua corretora. Agora, se na hora da primeira negociação as ações já forem no leilão a R$ 21, por exemplo, você pode tranquilamente vendê-las a R$ 21 e já colocar o lucro no bolso imediatamente. Ou seja, você faz uma operação de day trade, que a gente chama, que é você comprar e vender a ação no mesmo dia. Você está recebendo as ações naquela data, né, que é o primeiro dia de negociação, e já está imediatamente vendendo elas. Aí é uma decisão do investidor, né, comprar mais ações ou vender as ações na hora da abertura ou segurar as ações na carteira por mais prazo. Né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E aí você tem depois disso o anúncio do encerramento dessa operação. Então a empresa faz um comunicado oficial ao mercado, via CVM de novo, dizendo, ó, nós ofertamos tantas ações, vendemos tantas ações, o preço que saiu foi tanto, o dinheiro arrecadado foi tanto, o dinheiro vai ser utilizado para isso, isso, isso. Enfim, ela vai formalizar o encerramento dessa oferta e vai dizer, ó, nossa oferta foi um sucesso, aconteceu isso, isso e isso, e ela está encerrada, ou seja, as ações foram vendidas, dinheiro está no caixa e agora vida que segue. Tá? Então, esse mais ou menos é o passo a passo de tudo que deve acontecer dentro de um processo de IPO. Agora, por que uma empresa abre seu capital? Por que acontece esse IPO? Por que um determinado dia alguém resolve ir na bolsa vender ações? É porque o cara sonhou na madrugada lá, que é legal vender ações, né? Acordou animado, poxa, vou na bolsa hoje vender ações. Não, não é bem assim. É um processo bem mais complexo, mais longo, como nós vimos, e que envolve uma série de variáveis, obviamente. É uma decisão que precisa ser bem planejada, bem avaliada, e normalmente leva-se um bom tempo para fazer isso. Uma empresa geralmente se prepara para um IPO de 3 até 5 anos. Então, a empresa que abre o capital daqui a 3 anos, ela começa a se preparar hoje, já contrata uma empresa de auditoria, já coloca os números em dia, já começa a arrumar a noiva, como eu costumo dizer. Por que arrumar a noiva? Porque no dia do IPO é o grande dia, é o dia que a empresa vai estrear na bolsa. A empresa tem que estar linda, maravilhosa, né? Tem que aparentar, pelo menos, se ela não é uma empresa maravilhosa, mas ela tem que aparentar que ela é realmente uma empresa sensacional para que os investidores queiram comprar suas ações. Não é enganar o investidor, mas como eu costumo dizer, é arrumar a noiva. Né? A noiva no dia do casamento sempre está linda e maravilhosa. É isso que a gente faz com a ação quando ela estreia na Bolsa de Valores. Ela está estreando, está sendo lançada e ela precisa ser querida, digamos assim, buscada pelas pessoas, pelos investidores. Senão o IPO seria um fracasso. Tá? Então o processo de IPO ele envolve principalmente a necessidade de financiamento de uma empresa. Ou seja, a empresa precisa de dinheiro para investir em novos projetos. Ou então o sócio, o antigo controlador, tem interesse em vender uma parte da sua empresa. São duas formas de você lançar ações. Você cria novas ações e vende essas ações para as pessoas e coloca o dinheiro no caixa da empresa, ou seja, a empresa se capitaliza. Ou o sócio acionista, controlador, dono da empresa, vende uma parte das suas próprias ações daquela companhia e ele coloca o dinheiro no seu bolso. Nesta segunda hipótese, veja, não há capitalização da empresa. Então, para a empresa não muda muita coisa, apenas ela troca, né, de sócio. Ou seja, eu tinha 100% da empresa, agora eu vendi 50% para vocês. Eu continuo com metade da empresa, vocês agora têm metade, só que a outra metade do dinheiro que vocês pagaram para comprar as ações foi para o meu bolso, para a minha pessoa física. Isso a gente chama de oferta secundária no mercado de ações. Quando a empresa lança novas ações e ela se capitaliza, põe dinheiro no caixa, isso é uma oferta primária de ações. Tá? São dois modelos de oferta que as empresas podem fazer. Então a lógica normalmente é essa, a empresa precisa se financiar. Ela vende ações, coloca dinheiro no caixa. O investidor que compra essas ações, ele se torna parceiro da empresa. Ele tem parceria no risco do negócio. Se a empresa a partir de agora for mal, certamente as ações vão cair, vão perder preço. E aí o investidor vai perder. Tá? Se as ações forem bem, se a empresa for bem, as ações vão subir. Então ele vai ser um parceiro no lucro do negócio também. Então é aquilo que eu falei, é um casamento. Né? Você viu a noiva linda, maravilhosa, casou com ela e a partir de agora vai conviver com ela. Na alegria, na tristeza, as ações subindo, as ações caindo, você se tornou sócio dessa empresa. Só que um detalhe que eu costumo dizer que aqui é melhor que o casamento, porque é mais fácil desfazer do que um casamento. Sabe que desfazer um casamento é difícil, custa caro, dá incomodação, enfim, é um problema. Quem já passou por isso sabe bem como é que funciona.
Agora, se desfazer das ações da companhia é muito mais fácil. Basta você acessar seu home broker, vai lá na Bolsa de Valores e vende as suas ações. Cara, não quero mais essas ações, cansei dessas ações, essa empresa não está crescendo, não está evoluindo, não está pagando bons dividendos e eu não quero mais, eu quero ser sócio agora de outra empresa. Você vai lá no seu computador, absolutamente online, num toque, vende as suas ações e compra ações de quaisquer outras companhias que estejam na Bolsa. Tá? Essa facilidade que a Bolsa nos oferece, principalmente hoje com sistemas informatizados como a gente tem, tudo é resolvido em questão de segundos através da internet. Tá bom? Então, resumindo essa historinha aqui, quem comprou essas ações agora é sócio da empresa e vai usufruir dos resultados que essa empresa vai trazer. Como funciona o mercado de ações? Esse quadro aqui, gente, eu acho muito bacana. Por que eu acho ele bacana? Porque ele mostra, de fato, a importância da Bolsa de Valores para o país, para a economia, para as empresas, quer dizer, para nós todos. A Bolsa ela é extremamente importante para uma economia de mercado como a nossa. Nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, onde o capital é tão importante, é tão necessário para financiar os negócios, que as empresas precisam se alavancar de alguma maneira, essa é uma boa maneira da empresa se capitalizar, como eu falei antes, sem pagar juros, e poder faturar mais, crescer, lucrar, comprar outras empresas, enfim, realmente fazer o negócio crescer. Então, como nós vemos aqui, o investidor, você investidor, que fez o cadastro com a XP, se tornou investidor da Bolsa agora, você vai lá no pregão da Bolsa e compra uma ação de uma empresa. Quando essa empresa está fazendo IPO, nesse processo que eu acabei de falar, e ela lança ações primárias, para onde vai o dinheiro dessa venda dessas ações, na reserva que você fez? Vai para o caixa da empresa. Isso quer dizer que você está financiando o crescimento dessa empresa. Você está patrocinando que essa empresa tenha condições para fazer novos investimentos. Mas o que você ganha com isso? Veja, você financia a empresa investe no país, gera crescimento e renda. Por quê? Porque ela vai contratar mais funcionários, ela vai aumentar uma linha de produção, ela vai comprar novas máquinas, ela vai construir uma nova fábrica, ela vai investir no mercado internacional. Quer dizer, de alguma maneira, a empresa vai fazer investimentos que vão retornar para a sociedade. Por que isso é bom para a sociedade? Porque você vai ter mais renda, que você vai ter mais emprego, a sua família vai ter mais empregos. Geralmente, quando as empresas abrem capital, elas têm um boom de crescimento. Elas acabam realmente conseguindo crescer rapidamente, em pouco tempo ter uma evolução bastante grande. A população tendo mais dinheiro, o que ela tende a fazer? Ela vai poupar uma parte desse dinheiro e vai investir. E vai comprar mais produtos, vai consumir mais. Se a população consome mais, o que ela vai fazer? Ela vai comprar produtos desta própria empresa e de outras empresas que estão na Bolsa. Se essa empresa vende mais agora, quer dizer, mais pessoas compram seus produtos, ela lucra mais, não lucra? Pois é, uma parte desse lucro vai ser distribuído para você. Então, de certa forma, o dinheiro, o seu investimento, vai voltar para você mesmo. Tá? Para você, para as outras pessoas que investiram nessa empresa. Por quê? Porque você capitaliza a empresa tem mais lucros, a empresa distribui uma parte dos lucros para seus acionistas. Tá? Na próxima aula eu vou falar sobre o processo de distribuição de lucros, os dividendos, os juros, vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. Tá? Mas você ganha resultados que a empresa obtém. Ou seja, resumindo esse quadro todo, o que nós temos aqui? A Bolsa, ela impulsiona as empresas, então ela é muito boa para as empresas. Ela gera poupança para o investidor, ela gera oportunidade para você, investidor, como já falei em outra aula, de investir nas maiores e mais desejadas empresas do país, empresas grandes, empresas lucrativas, bons negócios muitas vezes, e, portanto, gera crescimento para o país. Como eu falei, isso é um ciclo virtuoso, extremamente saudável, extremamente importante para uma economia que traz benefícios para todo mundo. Dentre as ofertas públicas, nós temos basicamente dois tipos. Falei um pouco antes sobre elas, mas só para reforçar esse ponto. A gente tem uma oferta primária de ações ou uma oferta secundária de ações. O que vem a ser uma oferta primária de ações? É quando a empresa está vendendo ações novas, ações que estão sendo colocadas na mão do investidor pela primeira vez. Por isso fala oferta primária. Ou seja, a empresa está emitindo novas ações, ela vai vender essas ações para os investidores através da Bolsa e ela, a empresa, recebe o dinheiro da venda dessas ações no seu caixa. Isso é uma oferta primária de ações. O que então é oferta secundária? Como eu falei antes,
em algumas situações, não é a empresa que está vendendo ações, e sim o acionista, o dono da empresa que está vendendo uma parte das suas ações. Então, se eu tenho uma empresa e eu quero vender uma parte da minha participação na pessoa física, eu vou lá na bolsa, faço um IPO, vendo essas ações e eu recebo essas ações na minha conta e eu recebo esse dinheiro dessa venda dessas ações na minha conta e eu passo a ter uma participação societária menor na empresa, mas eu tenho dinheiro na minha conta. Tá? Então, isso é uma oferta secundária de ações, ok? O IPO, na verdade, nada mais, nada menos do que Initial Public Offering, IPO. São as 3 letras usadas internacionalmente em inglês, né? Significa Initial Public Offering, que é a oferta pública inicial. Tá? Só traduzindo para que vocês não fiquem com essa dúvida. Agora, o que eu devo avaliar em ofertas públicas? Algumas coisas precisam ser notadas. Por exemplo, identificar qual é o setor que essa empresa atua, que está abrindo capital, e quais são as características desse setor, né? O que essa empresa vende, para quem ela vende, como são compostos os custos dessa companhia, quais são os principais pontos fortes, pontos fracos da empresa, riscos, perspectivas, fusões, aquisições, o que a empresa pretende fazer com esse dinheiro. Então, é fazer uma avaliação mesma do negócio. Conferir a proporção da oferta, ver se essa oferta é primária ou secundária, também é importante. Veja, não é que você não deva comprar as ações de uma oferta secundária, mas uma oferta secundária não capitaliza a empresa. Uma oferta secundária capitaliza o sócio da empresa. Então, ofertas primárias, sob o ponto de vista do investidor que está comprando as ações, são bem mais interessantes. Tá? São bem mais interessantes. A empresa vai ter mais fôlego para fazer novos investimentos se ela fizer uma oferta primária. Outra coisa, verificar qual é o nível de governança que a empresa está sendo listada. Lembra que falamos na outra aula? A empresa pode entrar no mercado tradicional, nível 1, nível 2, novo mercado, Bovespa+. São 5 níveis diferentes. Aonde a empresa está se inserindo? Ela tem boa governança? Ela já está estreando no mercado, no novo mercado? Ou ela não tem uma boa governança? Essa empresa não está muito preocupada com isso, o que não é um bom sinal. Então, também precisa ser avaliado. Se ela está num nível alto, quanto maior, melhor. Novo mercado, por exemplo, é o melhor dos mundos. Comparar os múltiplos da empresa também é importante. O que são múltiplos? Avaliar os números da empresa, avaliação de receitas, de lucros e custos, de endividamento, crescimento dos ativos, dos passivos, quer dizer, como é que a empresa vem se comportando. E é bom sempre pegar vários balanços para você poder olhar comparativamente, ou seja, aonde a empresa estava e para onde essa empresa está indo. Tá? Eu digo muitas vezes que tem hora que é mais importante do que saber aonde você está, é para onde você está indo. Ou seja, eu posso estar mal hoje, eu posso não estar na situação mais confortável neste momento, mas eu estou indo em direção a uma situação confortável. Isso é importante sob a ótica do investidor. Agora, a empresa estar bem hoje e de repente está indo para um caminho ruim, isso não é interessante. Então, avalie sempre da onde a empresa está vindo e para onde, principalmente, ela está indo. Tá? Qual é o futuro dela? Ver se é uma empresa nova que está estreando, né? Um setor que está estreando nesse mercado ou não. Às vezes tem setores que ainda não têm empresas listadas, pelo menos muito parecidas, aí fica aquela dúvida, será que, né? Como o mercado vai reagir a essa empresa? Então, se a empresa já tem outros pares sendo negociados no mercado, fica mais fácil. Ah, uma empresa do segmento educacional. Poxa, já tem grandes universidades negociadas na Bolsa, então você já tem um parâmetro de como o mercado aceita esse tipo de papel. Ah, uma empresa do setor imobiliário. Será que é um bom momento para o setor imobiliário? Será que não é? Enfim, aí você precisa questionar se esse setor já está no mercado, como ele tem sido o desempenho dele, que provavelmente essa empresa também deverá ter um desempenho parecido. Então, quando a empresa lança ações no mercado, o que ela faz? Ela chama novos sócios, ela faz uma capitalização. Então, você tem os sócios iniciais, que tem uma empresa, que tem ações. Tá? A partir do momento que você abre o capital, você chama novos sócios, que vão aportar mais capital, vão receber ações em troca. A empresa que era pequenininha agora cresce, se torna muito mais forte, né, maior. E a empresa que antes tinha um lucro pequeno, agora passa a ter um lucro grande. Ou seja, sob a ótica de quem está vendendo ações, a lógica é essa. É melhor ser sócio de uma grande empresa do que ser controlador, do que ser o único dono de uma pequena empresa.
Essa é a lógica. Às vezes os alunos me perguntam, professor, mas qual é a vantagem para alguém abrir capital? Poxa, a empresa é minha, por que eu vou vender ações na bolsa para dividir o lucro depois com os outros acionistas? É melhor dividir um bolo grande, né, um lucro grande, do que ficar sozinho com um lucro pequeno. Então essa é a lógica que a gente segue aqui. No mercado secundário, como nós falamos, o que a gente tem? Mercado primário e secundário, você tem o mercado primário. Por exemplo, uma compra de um carro. Você vai lá na concessionária e compra um carro zero. Você está comprando o carro da fábrica. Isso é mercado primário, ou seja, esse carro nunca foi negociado. Agora, aquele carro que você comprou da concessionária, agora você vende para uma outra pessoa, o que acontece com esse carro? Esse carro agora está no mercado secundário. Então, você comprou o carro no mercado primário, direto, um carro zero, e agora você revende ele para um amigo, para um conhecido, para um colega seu, transacionando no mercado secundário. Veja, a indústria não tem mais nada a ver com isso, ela não ganha nem perde dinheiro se você vender esse carro lá à frente. Com as empresas acontece a mesma coisa. Quando a empresa lança a sua ação, mercado primário, você está comprando essa ação, né, pela primeira vez, ela está sendo lançada na bolsa. Num segundo momento, quando você vai lá no pregão da bolsa e revende esta ação para qualquer investidor que está lá, você está negociando no mercado secundário. A empresa já não tem mais nada a ver com isso. A empresa não ganha nem perde dinheiro quando você compra e vende ações no mercado secundário. Tá? Essa é a lógica de mercado primário e secundário. Bom, mas como eu posso participar disso? Ou seja, poxa, Silvio, gostei dessa ideia de IPO. Vale a pena entrar? Às vezes vale muito a pena, às vezes não vale. A questão é, como saber antes? Normalmente é uma incógnita. É difícil saber qual empresa vai ter um bom desempenho no IPO, qual não. Às vezes tem algumas assim que a gente meio que vai na certa, tipo, poxa, é um bom setor, é uma boa empresa, a bolsa está subindo, o mercado está animado e tal, tudo mais. A procura pelas ações tende a ser grande, então as ações vão subir. Então a gente vai meio que nessa lógica e muitas vezes dá certo. Mas às vezes, mesmo com essa expectativa toda, as ações abrem caindo. Então é uma dúvida. Mas o primeiro ponto, para participar do IPO, preciso ter um cadastro na corretora. Se você não é cliente ainda, vai fazer seu cadastro e vai começar a operar através desse cadastro. Segundo ponto é transferir o dinheiro para essa corretora. E o terceiro é definir uma estratégia. Essa estratégia pode ser de especulação, né? Você pode flipar, como a gente chama, isso é uma flipagem. O que é a flipagem? É você fazer a reserva das ações junto à sua corretora e no primeiro dia da negociação dessas ações na bolsa, já vendê-las. Você faz um day trade, você está flipando, como a gente chama. Tá? Esse indivíduo que faz isso na bolsa a gente chama de flipper, porque ele entra e sai do papel rapidamente, imediatamente, né, aproveitando uma possível eventual alta no dia do lançamento. E a segunda hipótese é você fazer de fato um investimento, você acreditar no negócio, acreditar na empresa e investir no longo prazo. Eu entrei nesse IPO, que eu sei que essa empresa é boa, que ela vai crescer, que ela vai ter bons lucros e essas ações vão se valorizar. Então eu compro as ações na IPO e fico com elas em carteira, encarteirar os papéis, como a gente costuma dizer, numa estratégia aí buy and hold, né? Uma estratégia de longo prazo. Para encerrar esse assunto, eu trouxe aqui uma tela que tem alguns exemplos de algumas empresas que abriram capital nos últimos anos, de 2011 aí até 2014, só para vocês terem uma referência. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, eu fiz esse levantamento aqui até 2014, não importa que já tenha acontecido algum tempo atrás, o que importa é o seguinte, vocês vão perceber que eu coloquei duas colunas aqui, tá? Flipagem percentual, ou seja, quanto esta ação subiu no primeiro dia, para quem flipou, quanto ganhou ou perdeu, tá? E a última coluna, que é maio de 2014, é onde eu terminei meu estudo, então entre 2011 e 2014 teve esse desempenho. Então vocês percebem ali que algumas empresas tiveram um bom IPO e depois continuaram tendo a valorização das ações. Outras empresas não tiveram um bom IPO, mas tiveram valorização na sequência. Algumas empresas tiveram um IPO ruim, ou seja, as ações caíram já no primeiro dia e depois continuaram caindo nos meses e anos que se sucederam. Então tudo depende da empresa, depende do negócio. Claro que nesse período aqui a bolsa não teve um bom desempenho, né? Vocês sabem disso. O mercado nos últimos anos aí acabou não ajudando e a maior parte das ações caiu e obviamente as empresas novas também não escaparam disso. Mas olha só alguns exemplos que chamam a atenção. O primeiro exemplo dessa lista é da Arezzo. A Arezzo, que é uma grande rede de varejo que vocês conhecem, tá? Ela teve 11,5% de alta já no primeiro dia, ou seja, quem flipou ganhou um bom dinheiro.
Mas quem ficou comprado nela também ganhou um bom dinheiro. Por quê? Porque até maio de 2014 ela tinha subido 43%. Né? Então veja que a empresa, tanto na abertura foi bem e depois foi bem. A Sonai Sierra, por exemplo, ela teve uma queda de 1,4% no IPO e depois caiu mais 2,5%. Ficou ali meio que na estabilidade. A International Mittal, por exemplo, ela caiu 0,4% só na abertura, mas rendeu 34% na sequência. Agora, olha Tickets for Fun, por exemplo. Ela abriu o capital em abril de 2011, na abertura no dia praticamente fechou no 0 a 0, ou seja, o preço do IPO, só que na sequência ela caiu 68% praticamente nos meses que se sucederam. Então isso pode acontecer. Diferente, por exemplo, da Abril Educação, que está logo abaixo, que abriu com queda de 6,5% no dia do IPO e na sequência subiu 67%. Então veja que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Teve Banco do Brasil Seguridade, que foi muito mal a IPO, a ação caiu quase 7% no primeiro dia, e depois subiu, aliás, foi uma das ações de destaque aí nos últimos anos dentro da Bolsa de Valores, estreou muito bem BB Seguridade em 2013 na Bolsa. No dia do IPO foi mal, mas depois na sequência se recuperou e teve uma alta super interessante nos primeiros anos. Smiles também estreou bem, abriu com mais de 4 de alta já e já tinha subido 97% aí praticamente um ano depois do IPO. Então praticamente, veja, dobrou o valor de investimento do investidor que aplicou em praticamente um ano. Então veja que são exemplos só para... Tem vários outros que aparecem nessa tela aí, que estão no material de vocês também, mas só citei alguns que eu achei relevantes, que mostram um pouco desse, digamos assim, sobe e desce dos papéis, dessa caixinha de surpresas, de certa forma, que é o IPO. A tendência é que seja um bom negócio. Normalmente as empresas têm um desempenho satisfatório nos primeiros meses, aí, quando elas abrem seu capital, mas nem sempre. Às vezes também a gente já teve situações, como nós vimos aqui mesmo, de empresas não tendo um bom desempenho nesse sentido. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui nós falamos sobre processo de IPO, tudo que envolve a abertura de capital de uma empresa. E eu volto na sequência falando então sobre participação nos resultados dessas companhias. Vamos falar sobre lucros, sobre ganhos, sobre dividendos. Tá bom? Valeu, até mais.